Ensinar. É só um professor que ensina ao aluno? Ou será que em nosso dia a dia aprendemos e ensinamos? Bom, de fato todos nós aprendemos e ensinamos, mesmo que seja algo simples. Um pedagogo e psiquiatra chamado William Glasser elaborou uma pirâmide de aprendizagem, com base em seus estudos sobre a pedagogia. Nele, ele tentou concatenar a ideia de como absorvemos o conhecimento, desde a menor porcentagem até as porcentagens maiores. E aqui a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, William Glasser trouxe para a gente a porcentagem relacionada à maneira como a gente aprende. Ele disse que se a gente lê um conteúdo, 2 semanas depois a gente só vai lembrar 10% daquilo que a gente leu. Se você gosta de estudar, saiba que depois de 2 semanas você terá captado somente 10% do conteúdo lido. Então, se a gente só ouve ou escuta uma explicação ou uma história, a gente passa a ter uma absorção de até 20% 2 semanas após esse exercício. Quando a gente observa alguém fazendo alguma coisa, consertando, fazendo uma receita, nessa observação, depois de 2 semanas, teremos captado 30% do conteúdo visto, do material conhecido a partir de nossa visão. Bom, e na sala de aula? Na sala de aula que a gente assiste o professor, que a gente vê e ouve ele falando, ou quando a gente assiste alguma explicação, assiste alguma palestra, nesse caso, aprendemos cerca de 50% 2 semanas após essa aula, após essa explicação. Até agora temos abordado atitudes passivas em relação à aprendizagem. Vamos ver então como seriam atitudes ativas para aprender mais. E nisso, Glasser diz que quando conversamos, discutimos, perguntamos, repetimos, relatamos, numeramos, reproduzimos, debatemos, definimos e nomeamos, tendemos a absorver 70%. Bom, mas e se a gente faz na prática as coisas? Se a gente aprende na prática a construir um corrimão, a gente aprende na prática a costurar, aprendendo a consertar algo. Nesse caso, a pirâmide de aprendizagem encontra isso como 80%. A gente absorve 80% do aprendizado escrevendo, interpretando, traduzindo, expressando, revisando, identificando, comunicando, utilizando ferramentas, demonstrando, praticando, diferenciando e catalogando. A gente absorve 80% do aprendizado depois de 2 semanas, participando ativamente da aprendizagem. Bom, pessoal, e aí eu te pergunto, mas e se a gente ensina a alguém? Será que isso interfere na maneira como a gente aprende isso? Esse autor, William Glasser, diz que a gente absorve 95% quando ensinamos aos outros. Como assim? Explicando, resumindo, estruturando, definindo, generalizando, elaborando ou ilustrando. Teremos uma absorção de 95%. Então, pessoal, aqui no criatividade.org, vocês vão poder compartilhar o conhecimento de vocês, registrando isso a longo prazo. Esse conhecimento que vocês vão estar publicando vai estar relacionado ao nome de vocês e também à instituição que você participa. É muito importante que a gente venha compartilhar os conhecimentos, não simplesmente por fazer o bem aos outros, mas sim por estar fazendo bem para a gente, absorvendo o conhecimento e demarcando a nossa caminhada de aprendizagem, de maneira que você se torna livre para aprender novos aprendizados. Se você tem algo que poderia ensinar, deixe aqui nos nossos comentários. Também dê um like no nosso canal, se inscreva e compartilhe essa ideia.